Eu recebi um comentário em um dos meus vídeos aqui relativo ao Karatê Kyokushin e o Karatê Shotokan, né? E aí eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sincera agora sobre isso, né? Se você é um praticante de artes marciais, se você é um praticante de Karatê, seja Shotokan ou seja Kyokushin, né? Ou se você é simplesmente um simpatizante com o esporte aí, eu queria muito ouvir a sua opinião sincera. Então fique à vontade para aqui na descrição desse vídeo, né, abaixo aqui você deixar o seu comentário no espaço selecionado para os comentários, tá bom? Deixa o seu comentário sincero, que isso pra gente é muito importante. Se você não me conhece, eu sou o Léo, sou um professor faixa preta, né, de Karatê Shotokan. Comecei a praticar Karatê Shotokan em 1997, pessoal. Já se vão aí alguns anos de prática de Karatê Shotokan na minha vida aí, né? E isso me abriu meus horizontes, me deu oportunidade e me possibilitou fazer coisas que eu pensei que jamais eu faria, né? Me possibilitou me transformar numa pessoa que eu jamais pensei que eu teria me transformado, né? Hoje eu sou professor, presidente e fundador do Instituto Atletas de Ouro do Jardim Gramacho, uma instituição sem fins lucrativos voltada ao esporte, à cultura e à educação, tá bom? De crianças e adolescentes. Podemos falar sobre isso um pouco mais à frente ou em outro vídeo aí, tá? E como eu falei para vocês, produzindo conteúdo aqui no YouTube essa semana, eu tive o prazer de abrir o vídeo aqui e ver um comentário que me chamou muita atenção por uma série de coisas, inclusive o respeito que essa pessoa deixou o ponto de vista dela relativo ao karatê. É muito importante que pessoas assim existam ainda, principalmente nesse ramo de internet, né, onde as pessoas estão cada vez mais tóxicas, as pessoas estão cada vez mais revoltadas, né? E ter a possibilidade de abrir esse debate totalmente educacional aqui pra gente é importante, beleza? Dito isso, eu quero dizer para você que se você não conhece nenhum e nem outro, vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais dessa questão, né? Depois que eu li esse comentário, eu fiquei pensando e falei, caramba, faz sentido, né? Que ele dizia que o Karatê Shotokan é muito bom, né? É muito bacana, mas se perdeu ao longo do tempo, né? Com essa questão de competição, né? De apresentações, de saltitar demais, pouca eficiência, né? E o Karatê Kyokushin é um karatê mais eficiente relativo à arte do combate, né? E aí, me fez refletir uma série de coisas, como por exemplo, raciocina comigo, né? Se a ideia do mestre Kiji Funakoshi, talvez você não conheça a história de desenvolvimento, de fundação e desenvolvimento do Karatê Shotokan, mas se a ideia do mestre era poder difundir o Karatê através do mundo, do planeta, aí assim dizendo, né? E hoje a gente encontra o Karatê Shotokan dentro de escolas, de creches, de igrejas, de federações, né, uma série de famílias que praticam karatê hoje, né, e chegar ao nível de o karatê Shotokan ter atingido a uma Olimpíada aí, você talvez tenha que dar o braço a torcer que o mestre, sim, ele conseguiu chegar a esse nível. E para isso, ele teve que eliminar algumas coisas do karatê. Não eliminar, né, mas controlar algumas coisas do karatê, como movimentos, né, assim como aconteceu do jiu-jitsu para o judô. Eu também sou faixa marrom de judô aí, né, já era para ser preta, galera, mas o preço da federação aí, tá, né, tá complicado. Mas assim como aconteceu no jiu-jitsu e acredito que em outras artes também, né, o mestre precisou eliminar algumas coisas do karatê para poder tornar o karatê acessível a esses espaços, né? E por outro lado, aí podemos pensar também na questão de profissionalização. Galera, hoje a quantidade de atletas do Karatê Shotokan que são profissionais, que ganham um salário para isso, né, que têm contratos, que vivem da prática do Karatê, a gente tem que dar o braço a torcer, não tem jeito, né? Você concorda ou discorda com isso? Lembra que a sua opinião aqui é o mais importante para a gente. Tá bom? Então não quer dizer que o fato de o mestre ter eliminado essas coisas, esses golpes, esses movimentos, esse estilo de treinamento, para que o karatê pudesse ser melhor difundido, não quer dizer que o karatê não seja tão eficiente, tá? E aí o karatê Shotokan, que a gente está falando aqui agora, a gente está pontuando aqui agora, né? E aí eu lembro até a questão da capoeira também, já viu aquela história da capoeira? A luta disfarçada na dança, né? A luta por trás da cultura, beleza? E aí é a mesma questão do karatê, galera. Não quer dizer que porque o karatê é uma coisa mais artística, né? Que o meu sensei falava isso, né? O karateca é um artista marcial. Então não quer dizer que ainda assim o Karatê Shotokan não tenha a eficiência. O problema é que não há necessidade de você ficar demonstrando essa eficiência do Karatê a todo tempo, visto que o objetivo é difundir realmente a arte, o conhecimento e a cultura do Karatê
mundo afora, planeta afora aí, né? Já o Karatê Kyokushin, né? Você quase não vê competição, é difícil você ver competição. Os treinamentos são muito duros, muito árduos, né? É como se talvez pudéssemos dizer aqui, ignorantemente, tá? O Karatê na essência da arte. Tá? É o karatê ali na essência do karatê mesmo, né? Aquele treinamento duro, rígido, áspero. Só que você não vai ver esse karatê talvez dentro de uma escola, você não vai ver esse karatê dentro de uma igreja, você não vai ver esse karatê em uma competição aberta, porque realmente transmite, né, na cabeça da pessoa leiga que não entende muito, muita violência, tá bom? Então, talvez seja esse o ponto de vista que as pessoas não estejam tendo relativo a isso. As duas artes com o mesmo objetivo, né, o desenvolvimento, a capacitação e o autoconhecimento, porém entregues, né, demonstradas de formas diferentes, tá bom? E uma atingiu o ápice, né, chegou aonde o mestre tinha o desejo, a vontade, né, o sonho de chegar, e a outra talvez tenha encontrado algumas restrições. É aquela história da pessoa que fala, eu sou assim e não mudo por nada e não adianta. Talvez tenha até um conhecimento sobre o Karatê Shotokan que você não conhece, a história que o karatê tem a sua raiz igual o pinheiro, né, que é aprofundado ali, mas que resiste quando o vento forte sopra, né? O pinheiro ele balança, né? Você vê que várias árvores caem, mas é difícil um pinheiro cair com uma tempestade, né, com uma ventania, porque a arte de você se adaptar ao momento, né? Então, tem gente que fala, ah, eu sou assim, eu sou desse jeito e eu não mudo, e essas pessoas às vezes não conseguem abrir portas, né? Não conseguem chegar em lugar nenhum, e outras pessoas que são um pouco mais maleáveis, né? Que conseguem conversar um pouco melhor, conseguem chegar num consenso, né? Conseguem abrir portas, chegar em determinados locais. E, de novo, tem a ver com o seu próprio autoconhecimento e o seu próprio desenvolvimento, porque às vezes para você realmente não interessa e dane-se, né? Como eu já falei aqui no vídeo passado, repito, insisto, né? No final de 2024 eu fui assaltado com o meu carro, estava trabalhando de Uber, de aplicativo, e aí dois miliantes armados chegaram e me abordaram para poder levar o meu carro. E eu falei isso, eu repito, né? Eles deixaram várias janelas de reação, mas pelo autoconhecimento que eu tenho, né, pelo controle emocional, pelo autocontrole que eu tenho, eu decidi que não era necessário reagir, não era necessário fazer nada, né, não era necessário dar sorte ao azar, e eles levaram o meu carro e 1h30 depois eu já estava com o carro de novo, já tinha recuperado o carro novamente e não destruíram nada no meu carro, graças a Deus, e nem fizeram mal algum a mim, né. Então assim, talvez outra pessoa diria, ah, mas você é um faixa preta, deveria e tal. Talvez eu não tenha treinado para isso, galera. Talvez eu não tenha treinado para reagir a um assalto, né? Talvez eu tenha treinado para manter o meu controle, o meu conhecimento, saber as minhas capacidades e o que era necessário, qual decisão tomar naquele local, naquele momento, né? Então eu digo para você, cabe muito a você agora analisar tudo isso que a gente conversou aqui. É claro que eu sempre vou ter um pouco melhor de visão relativo ao Karatê Shotokan, tá bom? Estou sendo bem sincero para vocês aqui, porque é a minha especialidade, é o que eu treino a minha vida inteira, quase inteira aí, né? É o Karatê Shotokan. Não desmerecendo nem desvalorizando a outra arte, mas eu não tive acesso ainda de poder praticar, fazer uma aula, né? Ter um conhecimento. O que a gente sabe é o que a gente lê nos livros, né? O que a gente vê nos documentários é o que a gente pode acompanhar. Então, só quem está lá pode defender isso, né, com mais profundidade aí, tá bom? Então, o Karatê Shotokan é a arte mais na sua essência, né, com mais delicadeza, leveza, de forma que possa ser expandida, né, atingir outros horizontes, outros objetivos. Karatê Kyokushin, a arte mais na sua essência, né, da arte, assim podemos dizer, né, a eficiência da eficiência, se é que você me entende esse tipo de linguajar, né? E aí você, na hora de um combate real, você vai ter que tirar as suas conclusões, né? De qual arte seria a mais eficiente. Mas eu ainda acho que não há essa questão de arte eficiente, porque, como eu sempre digo... Pera aí, rapaz, estou gravando vídeo. O que há de mais eficiente é o atleta que se dedica, que treina e que evolui. Então não existe a melhor arte, existe o atleta que treina, evolui, se dedica e evolui aí, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela agora para vocês continuarem assistindo e te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Os